Começou, vou esperar um pouquinho, agora sim. Então, boa tarde para quem chegou, depois que a gente já tinha começado as falas iniciais. Quero agradecer a presença de todos, todas e todes, e também a Giovana, que está aqui conosco, de lá do Mackenzie, aqui conosco, acompanhando o simpósio, e nos ajudando com as questões técnicas. Muito obrigada, Giovana. O simpósio Literatura e Tecnologia, Futuros Impossíveis, ou Possíveis, está na sua terceira edição. Começou como iniciativa do professor Vinícius Carvalho Pereira, da UFMT, da professora Andréa Catropa, da Universidade Anhembi Morumbi, e eu me juntei a essa dupla dinâmica o ano passado, e, enfim, tem sido muito legal propor esse simpósio, estar com vocês aqui. Algumas pessoas já nos acompanham já há algum tempo, anualmente, então é muito interessante ver como as pesquisas individuais, as reflexões individuais têm se desenvolvido ao longo desses anos. E, claro, é sempre também muito bacana conhecer outras pessoas que estão se juntando a nós hoje, nessa edição, e que têm pensado sobre essas questões que nos ocupam a todos. Nós temos, então, para cada um dos apresentadores, 15 minutos, eu vou tentar controlar esse tempo, e na minha vez a Giovana é que vai controlar o tempo para mim, por favor, tá bom, Giovana? Eu gostaria de pedir que todos tentem ficar nesse tempo, para que a gente possa, ao final de todas as comunicações, abrir para um bate-papo, para questões, para que a gente possa ter um tempinho para conversar. Então, se todo mundo respeitar os 15 minutos, acho que a gente consegue ter esse momento de conversa. A nossa primeira comunicadora da tarde de hoje ainda não chegou, não sei se virá. E, por coincidência, eu sou a próxima, então eu abrindo o simpósio, vou abrir com a minha comunicação também. Então é isso, eu vou começar, deixa eu só me organizar aqui, achar meu texto, que ficou escondido na quantidade de aba que eu tenho aberta aqui. Muito bem, eu vou meio ler e meio comentar algumas questões que eu tenho pensado. A minha comunicação se chama Memória Literária, Arquivo em Tempos de Base de Dados, e é uma versão resumida de um texto que eu trabalhei ao longo dos últimos meses, e não está publicado ainda, espero que em breve possa estar. Então, o meu objetivo nesta comunicação é colocar em discussão quais são as possibilidades de existência e de uso do arquivo em um momento da história cultural da humanidade, que, segundo Manovich, tem como imagem paradigmática a base de dados. A minha reflexão parte da existência de um arquivo específico, que é o Atlas da Literatura Digital Brasileira, que foi organizado a partir, nos últimos 3 anos, ao longo dos últimos 3 anos, já está no ar, já está disponível, e é resultado de um projeto financiado pelo CNPq. No Atlas, a gente tem reunidas, hoje, 150 obras literárias digitais brasileiras, um número que tem crescido sempre, porque trata-se de um arquivo vivo, ou que pelo menos a gente gostaria que fosse vivo e que estivesse sempre abrigando novas obras nesse esforço, que é um esforço antes de mapeamento do que de crítica, né? É mais um esforço cartográfico do que um esforço de crítica analítica ou avaliativa, embora uma coisa não necessariamente exclua a outra, e os projetos futuros relacionados, os projetos futuros abrigados pelo Observatório da Literatura Digital Brasileira,
partem desse acervo do Atlas para, aí sim, fazer uma discussão mais analítica e mais interpretativa das obras que estão lá reunidas. Eu começo a minha fala aqui, né, então, que é resultado desse texto que eu mencionei anteriormente, surge de uma fala da professora e artista de net artes, a Gisele Bigelman, que durante o File Festival de 2021, numa edição que levou o título justamente de Arquivo Vivo, né, ela começou a sua fala, a sua mesa, com um pedido que era quase uma ordem, e eu vou citar. Ela diz assim: parem de fazer arquivos. É assim que ela começa a fala dela, né? Ela se enuncia na sua fala como uma autora vítima da inevitável obsolescência que marca a cultura digital de modo geral e a arte e a literatura digitais de maneira particular, e que leva, segundo ela, a uma paradoxal situação de proliferação inigualável de registros, convivendo com a dificuldade crescente de acessar o passado recente. A autora também poderia ter se apresentado como uma autora de net art beneficiária de iniciativas arquivísticas que garantem hoje o acesso a muitas de suas obras, produzidas ainda na década de 90, como, por exemplo, e é só um exemplo, seu incontornável Livro Depois do Livro. Se é difícil não concordar com a autora quando afirma que, cito, nós estamos à beira de uma overdose documental que abarca todos os formatos de mídia, mas também de uma inegável intensificação dos processos de obsolescência que sucateiam de equipamentos a sites e distribuem links quebrados por toda parte, é igualmente difícil considerar a sério a sua proposição. De qualquer forma, essa proposição, essa ordem, pedido, parem de fazer arquivos, nos coloca algumas questões. De que tipo de arquivos devemos abrir mão? Uma vez que deixemos de fazer arquivos, o que fica no lugar? Enfim, o que se ganha e o que se perde ao deixar de fazer arquivos, e aí pensando especificamente no papel dos arquivos na constituição da memória literária e na fundação de tradições literárias. Eu não tenho a ambição de responder a essas perguntas, mas eu acho inevitável compartilhá-las com vocês. Para pensar sobre a viabilidade de continuar a fazer arquivos em tempos de bases de dados, vale a pena pensar um pouco sobre ambos, sobre arquivos e sobre bases de dados. Derrida, no seu conhecido ensaio Mal de Arquivo, ao propor uma arqueologia da palavra arquivo, chega na palavra arquê. Vou citar o Derrida agora. Arquê, lembremos, designa ao mesmo tempo o começo e o comando. Este nome coordena aparentemente dois princípios em um. O princípio da natureza ou da história, ali onde as coisas começam, princípio físico, histórico ou ontológico, mas também o princípio da lei, ali onde os homens e os deuses comandam, ali onde se exerce a autoridade, a ordem social, nesse lugar a partir do qual a ordem é dada, um princípio nomológico. A ideia de arquivo reúne, portanto, na sua origem, desde a sua origem e até os dias de hoje, as ideias de um lugar em que se reúnem documentos e coisas que são elegidas para serem guardadas e de autorização, né? Onde se guarda e a partir de quais prerrogativas se pode fazê-lo. Em outro lugar, o filósofo propõe que estão a cargo do arquivo as tarefas de unificação, identificação, classificação e consignação. E essa é a minha deixa para pensar sobre a base de dados, a partir de uma citação do Lev Manovich no seu A Linguagem dos Novos Meios. Ali, o autor afirma que a base de dados é uma das duas formas culturais, ou seja, modos de representação da experiência humana contemporânea. E isso aponta para o fato de que a base de dados não é apenas uma técnica, uma função ou um serviço, mas que ela tem se convertido em uma, citando Manovich agora, metáfora que utilizamos para conceitualizar a memória cultural individual e coletiva,
uma coleção de documentos ou objetos e outros fenômenos e experiências, e que ela se conforma, então, aos princípios do que ele designa como novos meios, diferenciando-se, portanto, vou citar mais uma vez o Manovich, de uma coleção de documentos tradicional, pois nos permite o acesso à classificação e à reorganização rápidos de milhões de registros. Pode conter distintos tipos de suportes e pressupõe a indexação múltipla de dados, posto que cada registro contém, junto com os dados em si mesmos, uma série de campos definidos pelo usuário. Me parece que o Manovich, pelo menos nesse texto, estava bastante empolgado com a base de dados, né? O autor não propõe nenhuma discussão sobre as relações possíveis entre o arquivo e a base de dados, e sequer menciona a palavra arquivo no capítulo em que se dedica a discuti-la. Talvez por isso eu me permita algumas questões. A base de dados seria a formalização material contemporânea do arquivo? Ou a sua substituta? Qual é a existência e a conformação possíveis do arquivo em uma cultura cuja metáfora privilegiada é a base de dados? Ou, retomando Derrida, se, citando Derrida agora, a estrutura técnica do arquivo arquivante determina também a estrutura do conteúdo arquivável em seu próprio surgimento e em sua relação com o futuro, quais materiais arquivados serão relegados ao futuro por uma estrutura arquivística que toma a forma de uma base de dados? É interessante voltar à citação de Manovich para sublinhar que, na comparação que ele estabelece entre a base de dados e uma coleção de documentos tradicional, com indisfarçável euforia em relação à base de dados, o que parece estar ausente, ou pelo menos se configura de maneira totalmente distinta, é a função arcôntica, descrita por Derrida a partir de 3 elementos: o suporte estável, a autoridade hermenêutica e a consignação. Em outras palavras, poderíamos intuir, a partir da discussão de Manovich, que o que se ausenta na forma de dado, da base de dados é a mediação cultural que a função arcôntica prevê. Seria, então, o arquivo uma estrutura incompatível com a maneira como os novos meios digitais têm colocado as informações em circulação? Em tempos em que a metáfora para as estratégias de dispositivos de organização e acesso das informações públicas, coletivas e individuais é a base de dados, o que se pode esperar é a incompletude, a variabilidade, a efemeridade e a dispersão, além da imediaticidade. Elementos que aparentemente são incompatíveis com a função arcôntica do arquivo. Paradoxalmente, me parece que é justamente em um tempo em que as informações e dados proliferam como se não tivessem lastro, direção e propósito, que é mais importante colocar em questão o arquivo. Colocar em questão, como propõe o Derrida, quando ele fala de uma ciência do arquivo, e não colocar em xeque, como faz a Gisele Bigman na fala dela. Deixando de lado a discussão teórica, gostaria de pensar um pouco nas condições de existência e nas funções desempenhadas por um arquivo como o Atlas da Literatura Digital Brasileira. A partir do que se tem produzido em termos de uma definição de literatura digital, pode-se inferir que o principal desafio que um arquivo dedicado a ela enfrenta não é apenas aquele de preservá-la da obsolescência, mas preservar a obsolescência como um de seus traços distintivos, o que talvez virá a distingui-la como uma produção literária e cultural do tempo presente, justamente esse tempo em que o sentido de temporalidade assumiu outros contornos relacionados à aceleração. A aceleração temporal, que na avaliação do Milton Santos, por exemplo, está intrinsecamente relacionada com a vertiginosa sucessão do surgimento e perecimento dos produtos e técnicas, reflete-se na maneira como lidamos criativa e esteticamente com o tempo. Se assim é, um arquivo digital cuja existência se dá em um contexto como esse, de identificação da obsolescência como elemento que caracteriza os objetos culturais em um momento de vertiginosa aceleração temporal, há que admitir um outro sentido para a ideia de preservação,
e isso trará consequências para o tratamento do material que reúne e organiza, assim como impactará o modo como dará visibilidade a esse material. Sem mencionar ainda o fato de que um arquivo digital enfrentará os seus próprios problemas de obsolescência e atualização. Os primeiros relacionados aos softwares e plataformas nos quais é construído, os segundos, a demanda constante de revisão dos dados e materiais que reúne. Isso porque, enfim, um arquivo digital, como todo arquivo, dedica-se a conferir estabilidade, que parece estar pressuposto no termo consignação utilizado por Derrida, ao material que detém sob sua guarda, conferindo a esse material e não apenas nele revelando o interesse arquivístico. A questão que se coloca no que diz respeito à literatura digital é como fazer isso diante de um material cujos limites conceituais e legitimidade no campo são emergentes, além de produzido neste tempo, caracterizado pela efemeridade de produtos e técnicas, pela aceleração do tempo, pela imediaticidade. Já estou terminando. Uma outra questão a ser mencionada diz respeito ao fato de que um arquivo digital de literatura digital não se configura como um arquivo que possui, para além de uma existência digital, uma existência física. Esclareço a partir da configuração do Atlas, construído em um plugin para o WordPress gratuito, que é o Tainacan, e que foi construído, desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta para a disponibilização digital de acervos digitalizados, ou seja, acervos, sobretudo museográficos, que passariam a ter uma segunda existência digital para se tornarem mais acessíveis a pesquisadores e público em geral. É ocioso dizer que a literatura digital não tem outra existência que não a digital. Assim, aquilo que os desenvolvedores do plugin denominam como itens do acervo, e que no caso dos acervos museográficos trata-se de réplica digital, frequentemente em imagem, de uma peça ou documento, cuja existência física pode ser localizada, no caso do acervo Atlas, item é a reunião da documentação disponível a respeito de dada obra. Porque a obra em si, com muitas aspas agora, no Atlas, não poderia ser identificada como item, tal como uma peça de cerâmica, como no caso de um acervo museográfico. Assim, o que se designa como obra literária digital se apresenta no arquivo, antes de ser carregada e executada, como um software, um link. E isso vai, enfim, causar. Isso traz consequências para o que a gente entende como esse item. No final das contas, uma obra literária digital, em muitos casos, só tem existência dentro de um arquivo. No momento, por exemplo, em que o link se quebra, em que essa obra deixa de existir online, a única coisa que resta dela, me parece que já é bastante coisa, é a documentação que se tem sobre ela dentro de um arquivo de literatura digital. E agora sim, finalizando. As atividades de unificação, identificação, classificação e consignação a cargo de um arquivo digital de literatura digital evidenciam de modo exemplar de que maneira o arquivo tanto produz quanto registra um evento, o que aponta para o fato de que as diferenciações caras ao campo da arquivística entre tratamento do material, natureza do material e suporte não são assim tão simples de serem estabelecidas. E que se é cada vez mais premente responder à questão sobre, estou citando o Marx agora, qual é o impacto das novas tecnologias da memória eletrônica nos arquivos literários, quando estamos falando de um arquivo digital, de literatura digital, isso se torna incontornável. É isso, muito obrigada. Passei um pouquinho do meu tempo, eu mesmo falando que não devia fazer isso e fiz. Me desculpa, muito obrigada. Agora, vou voltar aqui, saio da persona comunicadora e volto para a minha persona mediadora. Vamos ver. A Natália está presente? Não. Flaviano? Também não. Então é a Elizabeth mesmo, Elizabeth. Pode tomar a palavra.
Muito obrigada. Então, sou eu. Tem uma mensagem aqui. Então, boa tarde. Eu sou Elizabeth Amorim. Minha formação é em letras e também em pedagogia, mestra em crítica cultural, e estou também no doutorado em crítica cultural na UNEB. Então, esse trabalho de hoje, né, essa apresentação de hoje, eu coloquei o título, né, Pintando os Sertões, de Euclides da Cunha, em rede, né, entre livros, muros e tela de Silvia Jessé. Lembrando que eu sou bolsista da CAPES e decidi buscar no livro Os Sertões, este livro, né, Os Sertões, para discutir, né, porque esse texto vai fazer parte da minha dissertação, da minha tese. Peço desculpas porque eu estou tossindo, né? Qualquer coisa aí, vocês, eu vou dar uma interrompidazinha, mas eu vou tentar falar aqui sem interromper, né? Então, como é que nós vamos fazendo aqui, né, dos Sertões? O livro foi publicado em 1902, trata-se, né, dessa temática de Canudos, dessa guerra de Canudos, a campanha de Canudos que aconteceu na Bahia em 1896 e 1897. E o autor do livro, né, que é Euclides da Cunha, que é Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha. Então, nós temos aqui o que me inquieta muito grande, né, uma inquietação muito grande, que eu, como professora de língua portuguesa, é como esse livro, Sertões, ele chega até o aluno. Como é que é discutido, né? Como é que é discutida essa guerra, uma vez que houve praticamente o extermínio, né, de tantas pessoas, houve essa matança tão desproporcional, né, que é uma briga mesmo feroz contra o povo. E sempre eu lendo, estudando e buscando um pouquinho, né, nos livros didáticos, eu separei 30 livros didáticos que fazem parte, né, do PNLD, e justamente os livros, né, do volume 3, que é o tema que é muito discutido no ensino médio, a terceira série do ensino médio, e fui analisando como é que esses livros tratam, né, essa guerra de Canudos, como é que os sertões, né, de Euclides da Cunha aparece nos livros didáticos, como é que aparece, como é que é discutido isso. Então, são alguns livros, né, que foram separados, e uma coisa que me faz assim inquietar foi justamente a questão das imagens. Como os livros, né, buscam essas imagens, eles mostram essas imagens, e geralmente muito pouca exploração. Usa às vezes, a imagem que aparece no livro didático, ela não é explorada. São muitas caricaturas, como é que pintam, né? Como é que pintam essa guerra, como é que pintam os sertões. Então, essas imagens realmente não são exploradas, então isso me inquietou, foi o que fez eu buscar mesmo a crítica cultural e pensar mesmo nesse doutorado para desvendar como é que trabalha esse livro, como é que aparece essa discussão. E aí eu coloco, né, entre livros, né, que os livros, vou me referir não apenas o livro de Euclides da Cunha, mas como este livro aparece nos livros didáticos. Muro, uma vez que nós estamos trabalhando com a educação básica, o ensino médio, como é que essa leitura de Sertões passam para os alunos e como é que sai essa leitura da escola, o que sai dos muros, né, da escola. E entre as telas também, que nas pesquisas eu encontrei Silvio Gessé, que é um artista plástico da cidade de Vitória da Conquista. Ele nasceu em 1960 e ele tem um grande número de pinturas, né, de telas, de esculturas, ele faz voltado para Canudos.
E isso me inquietou, me chamou a atenção. Eu não fui até Vitória da Conquista, mas eu fui até Mucugê, que tem também um ateliê em Mucugê, e fui conversar com ele, e ele me autorizou a mostrar as imagens, então era tudo tranquilo mesmo, ele autorizou, eu fui observando como é que ele retira da seca, né, a essência da sua arte para discutir Canudos, né? Silvio Gessé, ele é formado em educação artística e com a especialização dele em desenhos, né? Então, foi o que me fez buscar esse texto, né, que vai fazer parte do doutorado. O objetivo, né, do texto em si é justamente articular esse diálogo, né, entre os sertões, entre esse livro que é considerado, né, um livro-reportagem entre os sertões e outras artes, mais precisamente essa arte que aparece no livro didático, como não dá para ampliar todas essas artes, nós vamos trabalhar com essa pintura mesmo, essa pintura. Então, o objetivo é esse, articular com o intuito, né? Com o intuito de ouvir essas vozes, muitas vezes silenciadas no livro didático, que essa pintura aparece lá, essa caricatura aparece lá, e não discute, não tem nenhuma discussão a respeito daquela arte, é simplesmente ilustrativa, e para ouvir essas vozes que são silenciadas, né, e ecoam na rede, através de mãos artistas como a de Silvio Gessé. Então, a gente vai buscando esse caminho, né? Ouvir essas vozes que, às vezes, o livro didático ele acaba silenciando também essas vozes. E mesmo porque que o livro didático nós sabemos que passa por um programa, né? Tem toda uma estrutura para ser escolhido. A minha pesquisa em si é uma pesquisa intersemiótica, eu faço uma pesquisa intersemiótica, e dentro de uma abordagem qualitativa eu vou mesmo buscar usar o livro Os Sertões para olhar o livro didático e fazendo esse intercâmbio, né, do livro didático para o espaço virtual. Por quê? Porque o estudante, cada dia mais, ele está conectado, né? Às vezes a escola não tem tanto essa conexão, que faltam, né, muitas coisas na escola, às vezes até uma internet boa, um laboratório que não funciona, mas o aluno tem alunos que facilita muito para o aluno a questão do celular, dessa internet que ele usa. Então, a gente vai buscando o que o aluno aprende desse livro didático e como ele sai, qual é a visão que sai dessa leitura, esse fragmento que aparece no livro didático, né? Porque não tem como ter realmente o romance todo lá no livro. Então, o que o aluno aprende com isso? Então, eu venho fazendo essa pesquisa intersemiótica para ver esses discursos, né? O que está acontecendo. E, com isso, eu fui atrás de Silvio Gessé, ele deixou as obras, né, à disposição, autorizou, por isso que está essas obras dele, O Fim, Canudos, tem várias obras dele, que tendo um tempinho eu posso mostrar, e aí estou ganhando, sintetizando logo por causa da tosse mesmo que eu falei com vocês. E aí nós temos aqui alguns teóricos, né, que estão nos ajudando, eu digo assim, que nos ajuda o tempo inteiro. Um deles é Roland Barthes, porque para nós discutirmos essa intersemiótica, porque essa literatura, conforme Barthes, né, ele vai colocar que a literatura ele não fetichiza, né, não tem, são vários saberes, tem as forças de poder da literatura, e quando nós pensamos na semiótica, então essa força que vai dar com que esse significado seja multiplicado. Então, ele é um dos, né, teóricos que nos ajudam, assim como Lícia Soares Souza, né, ela trabalha com Canudos, ela
pesquisou Canudos pelo viés poético. Ela mostra essa poesia no livro Os Sertões. Então, também, nós temos Oliveira, que é Larissa de Oliveira, a imagem com as letras, como é que dava do texto vai para o computador, assim como também Manuel Castells. Então, são um grupo um time, na verdade, muito bom, que acaba nos ajudando bastante. Assim como o meu orientador, não falei, o meu orientador, que ele discute a desleitura, uma leitura que você precisa ler, desler, quantas vezes for necessário para entender. Então, Roberto Henrique Seidel é o meu orientador. E temos também Rocha, né, que é Iraci Rocha, que ela discute Euclides da Cunha, como eles, né, esse desdobramento, né, dele vir para a Bahia, cobrir uma guerra e desse vir para a Bahia como um jornalista, como um correspondente de um jornal, e ele acabar sendo autor de um livro que modificou a versão da Guerra de Canudos, que até então a versão é que na Bahia tinha um grupo de pessoas revoltadas, tinha um fanático que queria tomar o poder, estava contrariando, né, a República, mas queria voltar à monarquia. Então, essas discussões, né, que nós já temos acesso. E aí nós vimos como é que esse livro, né, ele é pintado nos livros didáticos. Aí eu gostaria de pedir mesmo Oi? Eu gostaria de pedir a autorização para ver algumas imagens. Pode ser? Como o tempo está para nós aqui, mas não tem mais. Pode apresentar algumas imagens aqui? Ainda tem alguns poucos minutinhos, se for rápido. É rápido? Ela pode, né, Giovana, compartilhar a tela? Tem autorização, né? Tem, Sim. então vou compartilhar aqui rapidinho, só para ver as imagens, para não ficar só na discussão aqui. É rapidinho, já está no ponto. Compartilhar. Cadê aqui? Estão vendo aí? Tranquilo? Sim, tá dando para ver. Tá dando, não? Tá dando para ver. Ah, Tá sim, tá pequeno, vendo. tá meio pequeno, não sei se você consegue colocar em tela cheia, Vou ver se eu consigo aqui. modo apresentação mesmo, né? Deixa eu ver aqui se melhorou? Não? Acho que você tinha que colocar o PowerPoint em tela cheia. Ah, sim. Então, deixa eu olhar aqui. Deixa eu voltar aqui. No canto Mas tá inferior. É só mesmo, só olha aqui. ali do lado. Isso. Pronto. Aí, no caso aqui, mesmo aí, ó, sertões pintados nos livros didáticos. Aqui eu tenho aqui alguns livros didáticos, que como coloca. Então, são essas imagens que passam para o aluno que está saindo do ensino médio, né? Então, nós temos essa primeira imagem aí, essa Pereira Neto, né, que é da autoria de Pereira Neto, que foi disponível foi retirado da revista Ilustrada e corresponde de 1897. 1897, só lembrando, foi justamente o final da Guerra de Canudos. Então, está no livro didático. Mas não há nenhuma exploração em relação à imagem. Vocês veem canhões, alguns militares em volta, e eles já próximo a um buraco, mas não discute a imagem. Da mesma forma, essa imagem de Gadelha também, que já está colorida, está aí também no livro didático, um dos livros didáticos analisados, né? Depois, e aí você vê que as expressões praticamente quase as mesmas, pessoas sempre voltadas, né, com os olhos para cima, e as pessoas seguindo, né, esse Antônio Conselheiro. Então, nós temos aqui conforme essas imagens, né, olha a ideia do aluno quando ele vê essas imagens e como ele analisa, né, os sertões que saem. Conforme imagens como essa, que não dá, o tempo é curto, né,
ele foi fazer um anúncio criativo, ele coloca: Antônio Conselheiro está à procura de voluntários para segui-lo para o sertão afora nas suas andanças. Ele afirma que os seguidores não pagarão impostos. Então, aqui foi disponível uma revista literária da escola, e como esses alunos, eles veem, né, o que fica para eles é o que marca, o que coça, né? A questão dos impostos. E a imagem também na parede, essa imagem atrás da parede. Então, como nós estamos falando de pintura, né? Estamos aí esses fragmentos da pintura. Essa imagem atrás, os sertões, a tela toda escura e a representação de Antônio Conselheiro, sempre com aquela barba, com aquelas barbas longas, aquela roupa comprida. A imagem que vai para o muro. Então, essa imagem foi de 2018, essa imagem já mais recente, já 10 anos depois, já tá uma imagem mais crítica. Eles colocam no muro da escola, na parte externa, colocam os sertões, e o canhão já está saindo, né, as caveiras. Então, observa que está uma proporção, já está tendo uma criticidade. E usa a frase: o sertão vai virar mar, né? Já coloca: o sertão vai virar mar de sangue. Então, já tem uma certa crítica, já tem uma certa preocupação em mostrar o que aconteceu no Arraial de Canudos. E aí nós temos aqui os gritos, né, de Silvio Gessé em relação os sertões, né? Os gritos no espaço virtual. E uma outra imagem, né, que aqui, nós estamos terminando aqui, nós estamos obrigados, aqui tem uma coisa, só voltando aqui, eu não quis passar todas as imagens, mas aqui, o fim, Silvio Gessé, ele já coloca também essa igreja sendo explodida, né? Aqui já usou terras junto com a tinta para dar esse efeito, né, de explosão. Nós temos essas imagens de Silvio Gessé também, aqui o autorretrato dele, e todas as imagens de Antônio Conselheiro representando o Antônio Conselheiro, traz sempre, geralmente, a cruz, ou a igreja, ou sempre, esse crucifixo aqui, nós temos a Bíblia, está sempre voltada, e é justamente essas imagens que o aluno incorpora e passa também. Então, vou interromper aqui, para voltarmos aqui no nosso... Se você puder concluir, tá bom, Elizabeth? Então, eu vou só fechar aqui, para nós voltarmos, né? Então é isso aí que eu gostaria de mostrar, que eu queria mostrar isso mesmo, né? Como os sertões aparecem no livro didático, e a partir do momento que aparece no livro didático, se os livros didáticos, são 30 livros que eu estou analisando, se esses livros didáticos, né, diferentes editoras, se passam a imagem de um beato, de um fanático, de um maluco. Aqui, no livro didático, nós encontramos tudo isso, viu? A imagem que aparece é essa, automaticamente o estudante também vai incorporar essa imagem, né? Ele incorpora essa imagem e acaba repassando também essa imagem. E aí a nossa intenção, né, a intenção é fazer com que rever mesmo esses livros didáticos, mostrar até que ponto, né, o livro Os Sertões ele é trabalhado e como ele é trabalhado, para que o estudante que vai para a faculdade ele possa ter uma imagem mais crítica de Os Sertões, entender que não foi um beato que proporcionou a matança lá em Canudos. Então, tem muita coisa, né, por trás de tudo isso aí. Aí nós temos tem no texto que eu fiz, eu não quis ler, mas vai mostrar que já estava mesmo a partir dos preliminares aqui da guerra, né? Da parte que o livro Sertões foi dividido em 3 partes, né? A terra, o homem e a luta, e nos preliminares já fala que estava os conflitos acontecendo na Bahia e Canudos passou a ser, porque foi a gota d'água mesmo, teria, de uma forma ou de outra, né? Que eles teriam que
fazer algo para servir de exemplo, para conter as revoltas que estavam acontecendo na Bahia. Só que nada disso aparece no livro didático. Desculpa te interromper, é que já deu o seu horário. Se talvez sobre um tempinho a mais no final, a gente pode voltar a conversar. Se você quiser fazer mesmo a conclusão agora, para a gente poder passar para o próximo apresentador, tá bom? Tá bom, eu quero apenas agradecer, e é isso mesmo, quero agradecer a Bralic, né, e estamos aqui. Só isso mesmo, tá bom. Muito obrigada. Eu acho que agora é a Graziella. A Graziella gostaria de também fazer o compartilhamento de tela, né, Graziella? Não estamos te ouvindo. Um problema com o computador, então eu estou sem a câmera. Nós não estamos te ouvindo. Você tem como falar mais perto do microfone? Oi, tá me ouvindo agora? Tá bem baixinho, mas muito baixinho mesmo. Você consegue ouvir a Graziella? Você vai ter um problema comigo, Vinícius? Não, tá bem baixinho mesmo. Tá bem Agora baixinho. Melhorou agora? Bem baixinho, Graziella. Alô? Não tá dando para te ouvir, não. Você é a última. Pode se ajeitar, porque nós não temos mais ninguém agora. Gente, eu posso aproveitar e fazer uma pergunta de ordem de organização e programação? Giovana. Claro, pode sim. Dá licença. Boa tarde aí para vocês. Na programação, tá falando que eu apresento amanhã às 2h, tá certo? Só para confirmar, porque... É isso mesmo, Giovana, na programação. Então tá, obrigada. Beleza. Graziella? Oi, melhorou? Melhorou. Melhorou. Ainda tá ruim, né? Mas já te ouvimos bem, ouvimos bem. Mas já te ouvimos. Dá para te ouvir. Tá. Ai, bom, eu vou compartilhar a tela, então... Vocês conseguem visualizar a tela? Sim, tá dando para ver perfeitamente. Ótimo. Bom, meu nome é Graziella, eu sou doutoranda em Ciências da Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou orientada pela professora Luciana Vilas-Boas e eu vou apresentar hoje uma interpretação ciborgue de Shelley e Le Guin, sendo que Shelley e Le Guin aqui são metonimas para as suas obras, respectivamente, Frankenstein e Os Posturinhos. Começando, então, pela metáfora do ciborgue, uma vez que Donna Haraway busca romper entre ficção, ciência, seu escrito, inclusive assumindo o lugar de contadora de história, com mais facilidade do lugar filósofo, eu trago aqui alguns aspectos que caracterizam essa metáfora. Portanto, o ciborgue é uma criatura, parte de uma ficção,
de forma blasfêmica. Essa criatura ela é híbrida entre humano, animal, máquina, monstro. Essa ficção também é híbrida, em realidade, usam ciência. Portanto, mão da ferramenta da ironia, onde entra a questão da blasfêmia, pois a própria existência do ciborgue vai contestar a moral cristã, capitalista, patriarcal, heteronormativa, monoteísta. A frase que eu trago para nortear essa interpretação é: a fronteira entre ficção científica e realidade social é uma ilusão de ótica. Assim, a autora destaca que a realidade social, portanto, não é a realidade como um contraste, uma oposição totalmente da ficção, como normalmente é. Ela destaca a realidade social. E a ilusão de ótica também, a determinação dessa ilusão sendo uma ilusão de ótica coloca em um outro campo semântico, ou seja, não é a oposição da verdade, ou uma farsa, ou um sinônimo de uma farsa, mas uma propriedade que distorce a percepção de certos objetos. A autora vai colocar no mesmo texto, no texto Borges, uma consideração sobre o monstro de Frankenstein em comparação com a sua metáfora de Borges. Abre aspas. Diferentemente das esperanças de Frankenstein, o ciborgue não espera que seu pai vá salvá-lo por meio da restauração do paraíso, isto é, por meio da fabricação de uma parceira heterossexual, por meio de complementação a isso, uma cidade com cobras acabados. Aqui, a blasfêmia é demonstrada através da associação com a figura bíblica, a criação da humanidade pelo Pai divino, por exemplo. Mas também podemos associar com a própria imagem tratada por Mary Shelley no título Frankenstein ou Prometeu Moderno. Essa imagem à direita de Bernard Pickard é a imagem que retrata a narrativa de Prometeu, a consequência de ter desafiado Deus ao roubar os seus pais. Essa noção de complementação cósmica atrapada, a gente vai continuar discutindo daqui em diante. Bom, na obra de Mary Shelley, Frankenstein ou Prometeu Moderno, o cientista Victor Frankenstein cria um monstro a partir de partes humanas, a partir da filosofia, da ciência. Aqui temos dois trechos. Primeiro, antes de Victor conquistar essa empreitada, antes de Victor conseguir realizar, colocar a vida nesse agrupamento de partes já sem dúvida. E o segundo trecho, depois que isso aconteceu. Abre aspas. Pensei então que seria injusto da parte de meu pai atribuir a negligência de seu filho ao vício ou alguma falta de minha parte, mas estava convencida agora de que ele tinha razão em conceber que eu não poderia me encontrar de todo livre de culpa. O ser humano maduro deve sempre preservar a mente calma e pacífica, e nunca permitir que a paixão ou o desejo transitório quebre sua tranquilidade. Estou moralizando a parte mais interessante da minha história. Seu olhar me lembra que deve prosseguir. Em destaque estão algumas palavras ligadas à moral, que vemos que se repete nesse segundo trecho. Ai de mim, meu pai, como me desconhece, seres humanos, seus sentimentos e paixões seriam, na verdade, degradados se um ser infalso como eu sentisse orgulho. Justine, a pobre e infeliz Justine, era tão inocente quanto eu, e sofreu a mesma condenação. Morreu por isso e eu sou a causa. Eu a matei. William, Justine e Henry, todos morreram por minhas mãos. Aqui, nesse segundo texto, ele assume as ações feitas pelo monstro. E nesse outro trecho, nós podemos perceber o contraste das ações desse monstro antes de cometer os assassinatos. É difícil resumir toda a narrativa e a complexidade da criação desse no início do século XIX. Porém, essa frase, eu acredito que sintetiza muito bem o contexto de sensibilidade desse chamado monstro, dessa criatura. Abre aspas. Às vezes tentei imitar as canções agradáveis dos pássaros, mas era incapaz. De vez em quando, tentei expressar minhas sensações a meu modo,
mas confusos e inarticulados que saíram de mim assustaram-me e calaram-me novamente. Assim, nós temos destacadas aqui algumas expressões que trazem a expressão de sentimentos e a tentativa de expressão do que vai se manifestar na narrativa também, na transformação da literatura, pela literatura. Portanto, percebemos um hibridismo entre esses dois personagens. De um lado, temos a oposição criador humano, criatura coisa. Não chega a ser humano. Mas também temos a oposição humano-coisa, destituído de sua humanidade por ter criado uma coisa que assassina outros seres humanos, seus familiares. E, ao mesmo tempo, a oposição com a coisa criativa, pois esse monstro ele também é capaz de criar e sentir amor, empatia e serviço geral. Partindo, então, para o romance de Ursula K. Le Guin, Os Despossuídos, cujo subtítulo é Uma Utopia Ambígua, que, infelizmente, eu não sei porquê, não foi traduzido para a nossa edição aqui em português no Brasil. Enfim, esse romance, ele traz a ideia narrativa de um cosmos inacabado, tanto pela oposição de sistemas entre um planeta e outro, são dois planetas, nenhum deles é a Terra, e também pela própria movimentação dessa economia em cada um desses planetas. Então, mostra a economia como um sistema de criação de modos de saberes e relacionar, subjetividades e habilidades completamente distintos. Temos aqui o primeiro planeta, Urras, no qual o sistema se aproxima muito do que conhecemos do capitalismo. Em Anális, o sistema é mais próximo de um anarquismo sindicalista. Um anarco-sindicalista. Portanto, o personagem que vamos comentar é o Chebek. Este é o protagonista da história. Ele cresceu em Anari, na Lua de Urras, né, o planeta satélite natural de Urras. Portanto, ele é um anarreste, ele segue a filosofia próxima do anarquismo. Ele é um físico e estuda a teoria do tempo. E, embora ele seja um anarreste, nascido, criado e acredite e siga a filosofia do anarquismo, ele se sente um estrangeiro em seu planeta natal. E o maior desejo dele, profissionalmente, cientificamente, é construir um meio de comunicação universal. Assim, ele vai para Urras e nessa viagem, ele descobre presencialmente as contradições e vários outros dilemas de seu planeta e do planeta que ele sempre acreditou ser uma forma de inimigo. Uma outra questão que se aproxima da metáfora do ciborgue é o hibridismo aqui dos papéis sociais do cérebro como irmão, amante, pai e irmã. Essa ideia de família em Anális não é a ideia da família como propriedade, como instituição que temos no capitalismo ou em Urras. Portanto, Chebek, ao mesmo tempo, é irmão e amante de sua esposa, embora eles não tenham um casamento tradicional. Ele, ao mesmo tempo, é irmão e pai de sua filha, pois ela vai crescer e vai se tornar uma irmã, uma cidadã de Anápolis. Esse tipo de relação remete à blasfêmia pensada na metáfora do ciborgue, diante da moral cristã e da moral do patriarcado, que tem a família como instituição básica. Bom, essa frase também demonstra algumas questões pertinentes. Abre aspas. A sociedade odoniana foi concebida como uma revolução permanente. E a revolução começa na intelecto. Odoniana se refere à criadora desse sistema de análise, que se chamava Odo. E aqui percebemos, então, que esse universo narrativo, especialmente o mundo narrativo de análise, não está comprometido com o mundo acabado, assim como o ciborgue de Dona Haraway.
pois a evolução é permanente. Se a evolução começa no intelecto, justamente ela depende desses dilemas, dessas contradições, manterem para novas mudanças. Essa fala é colocada através do narrador onisciente, junto com pensamentos de Chadwick. Por último, trago uma fala ainda nos Possuídos, de uma personagem que é uma proletária de Urras, do país anarquista, onde Chadwick está desenvolvendo sua teoria sobre o tempo. Nesse momento, Chadwick está sendo perseguido, porque ele desagrada e discorda de alguns interesses da classe dominante, da qual a academia, os espíritos fazem parte nesse planeta. Então, ele vai buscar experiências e alianças com os proletários desse país, desse planeta Ufa. E essa proletária diz a ele, então, sobre a sua perseguição, que ele está sofrendo. Abre aspas. Não é só porque eles querem essa sua ideia, mas porque você é uma ideia perigosa, a ideia do anarquismo, em carne e osso, andando entre nós. Fecha. Então ele responde mais para frente no diálogo. Os meios são os fins. O objetivo é o fim inteiro. Fecha aspas. Como disse, Odo, então, é a criadora da filosofia de análise. Os meios são os fins, basicamente, a inversão da frase, né, do capitalismo, do liberalismo. Com esse diálogo, eu retomo a frase, então, de Donna Haraway, fronteiras da ficção científica e da realidade social é uma ilusão de ótica, pois aqui na narrativa nós temos uma amostra de como as palavras que proferimos, as ideias que desenvolvemos e que trocamos, compartilhamos, as alianças que fazemos, elas fazem parte da realidade social e não são uma oposição a ela. Claro que isso está sendo tirado de uma ficção científica. Bom, era isso. Estou grata por estar aqui, mesmo com algumas dificuldades técnicas. Deixo aqui os meus contatos. Ficaria feliz em receber sugestões, comentários, críticas. E aqui estão as referências que eu usei. Deixando essa frase no final. Those walls are the only prisoners. Ou seja, aqueles que constroem muros são seus próprios prisioneiros. Obrigada, Graziela. Em alguns momentos foi mais tranquilo de ouvir você, em outros momentos ficou um pouco truncado, mas acho que deu para entender grande parte da sua fala. Essas questões de dificuldades técnicas é isso aí mesmo, né? Elas acontecem. Estamos à mercê. Já temos uma certa expertise nisso nessa altura do campeonato, né? Muito bem, então, de acordo aqui com a nossa programação, hoje seremos só nós três, os comunicadores mesmo, né? Então, eu abriria para questões e também se a Elizabeth, que deu uma corridinha na fala dela, se quiser complementar alguma coisa também, acho que pode fazê-lo, se ficou alguma coisa para trás, tá bom? Eu começaria com as questões, se alguém quiser abrir o microfone e colocar as questões, ou mesmo fazê-las por escrito pelo chat, fique à vontade. Eu vou começar, então. Puxar a fila, Vinícius. Sim. Queria parabenizar todas. Muito bom estar com vocês hoje, né? Abrindo os trabalhos do evento. E eu fiquei pensando na tua fala, Rejane. Pode ser uma dúvida, acho que boba, de repente, que é só uma coisa de você responder sim ou não. Nem sei se abre tanto para reflexão, mas... E, de repente, é algo que eu mesmo não entendi
Enfim, você estava falando um pouco da coisa do Tianacan, de como ele foi pensado para ser uma contraparte virtual de acervos físicos, né? Pelo que eu entendi. E aí, discutindo um pouco de como que ele funciona, se aplica, parcialmente se aplica, se ressignifica no caso do Atlas, e eu fiquei com uma dúvida, sobre a qual eu já tinha pensado antes, mas acho que eu vou perguntar agora. No Atlas, quando vocês têm lá uma obra, ela está salva num repositório local de vocês, ou o Atlas ele tem lá, sei lá, uma entrada para a obra X, que tem todos os metadados, e um link que joga lá para a artéria 8, por exemplo. E aí, de qual jeito que é e por que fizeram dessa forma, enfim. Obrigada pela pergunta, Vinícius. A ideia original do repositório, do que a gente chama, do que a gente começou chamando de um repositório, passamos a chamar arquivo, de que se constituiu o Atlas, era sim ter as obras, né, todas elas guardadas, né, aqui numa nuvem, aqui na UFSCar, né, no nosso sistema aqui. A gente tem algumas, não todas. Esse foi um trabalho que a gente não deu conta de fazer, né? Por dois motivos. Primeiro, por falta de tempo mesmo. No meio do caminho, nós percebemos que se a gente se dedicasse a fazer um mapeamento bem feito das obras, né? E uma documentação bem feita das obras, se a gente desse elementos que ajudam a dizer para a gente, quando a obra não estiver mais online, o que aquela obra um dia foi, né? A gente percebeu que isso seria mais interessante do que nos dedicarmos a, num curto prazo de tempo, ter as obras e elas não servirem para nada no final das contas, porque nós teríamos um arquivo local para o qual a gente precisaria desenvolver métodos de acessibilidade para esse arquivo, né? Então, do que adiantaria eu, por exemplo, vou pensar no Flash, que é o seu tema de pesquisa, né? De que adiantaria eu ter, por exemplo, eu tenho todos os arquivos em Flash da Artéria 8, né? O Fábio e o Omar disponibilizaram para a gente. Mas de que adianta eu disponibilizar esse arquivo para que você, como usuário do Atlas, baixe no seu computador e você não vai ter o programa para abrir esse arquivo, né? Então, a gente deixou essa etapa de arquivamento dos códigos, vamos dizer assim, né? Dos códigos-fonte das obras para um momento posterior, apenas mesmo como uma forma de resguardar essas obras e do desaparecimento total, e quem sabe esperar no momento em que haja possibilidade de uma emulação, de uma adaptação, né, das diferentes estratégias ainda que demandam tempo e demandam equipe técnica, demandam financiamento, e a gente, naquela altura, não tínhamos nada disso. Então, é isso. Algumas obras do Atlas, nós temos, sim, os códigos, né? Os códigos-fonte. Outras, não. A grande maioria, não temos ainda, e nem chegamos a solicitar os autores. Achamos que naquela altura não era importante. Talvez a gente comece a fazer isso a partir de agora. Talvez, não sei ainda. Não sei se respondi, acho. Com certeza. Obrigado, Regiane. A Lamira, então, agora. Boa tarde a todos, principalmente Regiane, Vinícius, Otávio, que são pessoas com quem eu tenho mais, aliás, Rogério também, pessoas com quem eu tenho mais contato. Mas eu gostaria de implorar, Regiane, que vocês não largassem esta possibilidade de disponibilização, porque há vários emuladores já disponíveis, tá? Basta você procurar, tem
Eles chamam de extensões do Chrome, que permite fazer isso. Tem aplicativos disponíveis em modo singular. E para nós que trabalhamos com algumas coisas do passado, né, eu, pelo menos, uma das minhas preocupações é exatamente com a historiografia do processo desse cânone, né, de construção desse cânone. É importantíssimo que quem consegue possa disponibilizar, tá bom? Me perdoe esse pedido, Regiane, mas é com muito carinho que eu faço. Obrigada, Lamir. Nossa, isso tirou tanto o nosso sonho, numa determinada altura do projeto, né? Enfim, foi uma questão de inviabilidade técnica mesmo, de falta de uma equipe multidisciplinar que pudesse nos ajudar com isso. Enfim, de 2018 para cá, que foi quando nós começamos a construir o Atlas, vocês sabem em que situação se dá a pesquisa no país, a questão das bolsas, a nossa equipe foi se reduzindo cada vez mais, né? Mas, enfim, é alguma coisa para se pensar. No que diz respeito aos emuladores, Alamir, grande parte dos emuladores que nós temos testado, porque isso nunca esteve totalmente afastado das nossas ambições, né? Grande parte dos emuladores que a gente tem testado, eles têm vida muito curta, no sentido de que eles desaparecem muito rapidamente, alguns deles são retirados pelo próprio Chrome, muitos deles carregam malwares, né, códigos maliciosos e são tirados pelo próprio Chrome. O Ruffle, por exemplo, é a solução que foi adotada pela revista Artéria 8 para ser colocada novamente no ar, e parece, eu não sei fazer isso, mas pelo que o Fábio Oliveira Nunes me disse, é um procedimento relativamente simples, mas que exige algum conhecimento do autor. Os autores que hoje estão no Atlas com obras em Flash, nós entramos em contato, falamos do Ruffle, e nenhum deles tinha condições de alterar o código, porque é uma questão de alteração no código-fonte mesmo, para inserir o emulador. Nenhum deles tinha condição, mas nos dizia assim, se vocês fizerem, vai ser ótimo, que bom que façam, a gente dá o respaldo, a gente dá a autorização. Mas nessa altura a gente não tem a menor condição de fazer isso, não com a equipe que temos e o financiamento que temos, infelizmente. Mas está aí, tá na nossa ambição, é uma utopia possível, depois de passar desse pesadelo, quem sabe. Obrigada, Lamir. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão para os colegas que apresentaram? Eu queria fazer uma pergunta para a Elizabeth. Tá, isso. Tá aí. É porque por causa da tosse, eu já pedi desculpas a vocês, a tosse. Não tem problema. Com o quê? Elizabeth, eu queria saber, talvez eu tenha me escapado na sua fala, né? Se esse trabalho com essas possíveis, com essas distintas ilustrações dos sertões, né? Como se em sala de aula, se vocês estão levando isso para a sala de aula, estão oferecendo aos alunos que leem os sertões essas distintas ilustrações, e se você tem visto, não sei se você está fazendo isso, se você tem visto uma alteração mesmo na recepção da obra, né? Na questão mesmo da interpretação dessa obra, das distintas interpretações que surgem a partir dessas distintas, tão diferentes ilustrações que acompanham a obra, né? Você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso? Posso sim. Olha, para acompanhar os estudantes, para ver como é que eles fazem, foi feito o quê?
escolhemos uma turma com 30 alunos da educação básica, e eles se cadastraram no site literário. O site é o Recanto das Letras. Lá tem vários artigos sobre os sertões, e eles acompanham isso aí. Ele foi também disponibilizado o acesso a essas produções de Silvio Gessé, e eles acompanham o que Silvio Gessé faz sobre os sertões. São basicamente 80 obras dele, né? Claro que não vamos trabalhar as 80, mas só para mostrar que ele fez isso aí. Então, sempre quando tem algo que nos interessa, que chama a nossa atenção, a gente já acessa esses alunos, eles são cadastrados, eles criaram pseudônimos, né? Como eles estão usando o espaço virtual, houve a autorização, eles usam pseudônimos, estão cadastrados no site, e ali eles fazem a interação com até mesmo autores que discutem os sertões. Então, está tendo, assim, tipo uma devolutiva. A intenção é essa, ver o que está no livro e o que é que nós podemos modificar a partir da nossa leitura do livro. Então, como esse acesso à internet para os alunos está sendo um pouco frequente, né, porque estão o tempo todo com o celular, então estamos fazendo esse jogo mesmo para que eles possam também interagir, não só apenas no muro, não apenas nos murais da escola, mas no espaço virtual. Então, eles usam, são 30 alunos que estão com pseudônimos, eles usam o espaço virtual para interagir com os autores, com cronistas, ensaístas que escrevem sobre os sertões. Então, estamos fazendo isso sim. Muito obrigada, muito bacana. Obrigada. Se não temos mais nenhuma questão, eu encerraria a nossa mesa de hoje, então. Você vai falar, Vinícius? Eu ia fazer uma pergunta para... Desculpa, querido, por favor. Eu ia fazer uma pergunta para a Graziela. Graziela, você nos ouve? Ela usou no chat, sim. Sim. Beleza. Não, Graziela, eu ia te perguntar... É interessante que você propõe uma comparação, né, uma discussão da ideia de ciborgue com a Ursula Le Guin, e é uma discussão que ela entra ela vai para um ponto de entrada, acho que pouco convencional na obra da Ursula Le Guin, né? Normalmente, quando se vai discutir a obra da Ursula Le Guin, principalmente quando vai se falar do ciborgue, as questões de feminino, das teorias feministas, usa-se lá a The Left Hand of Darkness, né? Aquela obra que tem os personagens que transitam entre diferentes gêneros. Eu achei interessante porque é uma proposta diferente, usando uma lente analítica, né, que é comumente adotada para discutir sci-fi, que é a ideia de ciborgue, mas para fazer uma entrada num corpus diferente da Ursula Le Guin. Isso eu achei interessante, e aí queria te ouvir um pouco mais por que você escolheu justamente essa obra, que é menos, vamos dizer assim, canônica na obra da Ursula e menos explorada nas discussões da metáfora do ciborgue. Oi, consegue me ouvir? Não. Eu mudei agora, estou alterando áudio e microfone no cabo aqui, acho que vai. Sim, eu sinto que o entendimento que se tem de ciborgue dentro da escrita, da ideia da Haraway aqui, que eu tenho encontrado, ainda é algo muito literal. A percepção de tomar como metáfora e não como conceito, por exemplo, é algo que eu vejo com muita dificuldade também, né? Na nossa teoria literária, literatura comparada, assim, pelo menos o que eu transei entre USP e o UFRJ. Assim. Mas a escolha dos despossuídos, na verdade, não sei dizer assim, eu li também a mão esquerda, os despossuídos me cativou muito mais, porque normalmente é isso. As pessoas realmente falam muito da mão esquerda aqui, mas
mas com outros eventos internacionais que eu participei, Despossuídos é uma obra talvez ainda tanto quanto, assim, é bastante tratada, né? Mas você vê, a tradução que a gente tem para os Despossuídos, ao português aqui no Brasil, é de 2017. Então, é muito recente. Mas, assim, inclusive, que recentemente eu tive um curso sobre ficção científica e tal, e encontrei um artigo que não lembro agora o nome da pessoa, é um pesquisador, não é do Brasil, e que fala sobre como a Ursula Le Guin não é feminista, porque ela tem muitos personagens protagonistas que são homens. E aí eu acho que é um absurdo pensar dessa forma, porque o Chevy, por exemplo, né, que é esse protagonista dos Despossuídos, ele é um homem, sim, mas ele desconstrói a ideia de masculinidade patriarcal, masculinidade tóxica, né, ou masculinidade heteronormativa. Tudo isso é desconstruído também nos Despossuídos, né? E a própria ideia do sistema capitalista, o que não é tão explorado na mão esquerda. Inclusive, a mão esquerda, eu tenho a sensação de que é uma monarquia, né? Algo muito aristocrático. E é só aquele mundo. Enfim, eu acho que é esse gancho, né, da aproximação do capitalismo, porque Cyborg é uma metáfora que vai surgir no capitalismo para Haraway, né? Ela vai falar do capitoloceno, enfim, vai estar muito interligado com essa ideia do capitalismo. O Frankenstein, lógico que 15 minutos não dá tempo de falar tudo, mas Frankenstein, eu acredito que ele também está ali nessa nesse nascimento, ele está no parto do capitalismo, né? No momento histórico, né? Revolução Industrial, no século XIX, e tem muito da nossa relação, principalmente psicológica, que a gente carrega, né? Nesse sistema econômico. E aí acredito que o Despossuídos seria realmente mais adequado, mas nessa, nesse encontro, nesse embate de ideias, nesse contra anticapitalismo. Mas assim, isso aí é uma resposta aqui, né? Porque eu não tinha pensado por isso antes, não. Mais alguém tem alguma questão para colocar? Ou algum comentário? Então, agora sim, se não temos mais comentários e questões, a gente encerra a mesa de hoje e deixo aqui a lembrança para todo mundo que amanhã a gente vai se encontrar bem cedinho, às 8 da manhã, para a nossa segunda sessão. Então, nos vemos lá. Muito obrigada a vocês, obrigada, Giovana, por estar conosco. Até amanhã. No mesmo link de hoje, isso mesmo, no mesmo link. Até amanhã, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.